Não é porque você fez uma escolha errada que vai passar eternamente o resto da sua vida vivendo errado ou amargurando aquilo que você passou. Eu estava lendo um livro, veja o que diz nesse livro. Não perca tempo com quem não merece. Às vezes você tem a sensação de que passou muito tempo da sua vida dando o seu melhor para quem não merecia. Ou então que fez muitas escolhas erradas e sua vida hoje é fruto delas. É muito desanimador essa sensação de ter apostado todas as fichas no lugar errado. Contudo, uma vez aprendida a lição, você tem a chance de mudar essa história. Simplesmente pare de tentar agradar quem nunca vai ser grato e ajudar quem só sabe se aproveitar de você. Defina de uma vez por todas para quem e onde vai investir a sua energia. Foque os encontros verdadeiros nas pessoas que valem a pena, ainda que você não possa doar para quem merece ter você por perto. Amiga, se eu fosse... Eu tô falando assim porque alguém me fez essa pergunta. Essa pessoa me fez a pergunta, eu leio já o comentário dela. Amiga, se eu fosse pensar nas pessoas que eu apostei todas as minhas fichas, eu não teria curado a minha filha de epilepsia e nem teria curado o câncer e nem teria ido para tão famosa Curitiba ou para o tão famoso estado do Paraná que eu tanto queria quando eu tinha 8 anos, mesmo sem saber o que era o quê. Uma criança no interior do Pernambuco, sem lenço, sem documentos, sem uma rede para dormir, sem um calçado para calçar, mas sonhava em enricar no Paraná. Quando eu cheguei em São Paulo, que o médico falou que eu não ia ter cura em São Paulo, mas talvez em Curitiba sim, não cura, mas eu ia poder viver uns bons tempos, porque lá em Curitiba tinha geneticista. Eu estava na companhia de um homem poderoso, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha status, um homem que tinha fama. Graças a Deus, e eu já chego lá falando por quê, graças a Deus, a minha filha ficou doente de epilepsia. Ela ficou doente, foi ao hospital, levei para o hospital. Quando eu cheguei de manhã no hospital, a doutora falou: Dona Zilda, a sua filha tem epilepsia. Aqui em São Paulo não tem cura, porque quando o médico diz que a doença é em você, você vai empurrando, como diz o ditado, empurrando com a barriga. Mas quando o médico fala é no seu filho, aí você não quer mais empurrar com a barriga, não. Você quer vencer. Você quer que seu filho fique curado. Porque a única coisa boa que você tem na sua vida é seu filho, não é a sua vida, é seu filho. A gente esquece da gente para curar o filho. Então, enquanto eu não sabia, minha filha não teve problema de saúde, eu estava levando, empurrando com a barriga, aguentando, carro bom, carrões para andar com ele, festas, viagens, tudo. Quando a doutora falou que minha filha só tinha cura em Curitiba, eu pedi dinheiro para ele, para ir para Curitiba. Ele falou: não dou nem um centavo. Eu não tenho nenhum filho com você, os seus filhos são seus. Tá certo, meus filhos é meu mesmo. Foi só o Leandro, desculpa aí. Eu falei: me perdoa de eu ter te pedido dinheiro. Me perdoa. Porque meu pai não gosta que eu peça dinheiro. Meu pai que eu estava falando era Deus. Eu peguei 11 reais que eu pedi para uma senhora, Dona Ângela, dona de um hotel. Para dona de um hotel, meu Deus, foi para a dona da boutique Mercatudo. Eu pedi 11 reais, não sei o que significava 11 reais em 1983, em 1979, porque eu não lembro a moeda. Não sei que moeda era. Sei que eu peguei esses 11 reais, esses 11 sei lá o quê, uma TV preta e branca 14 polegadas e uma máquina Vigorelli, uma máquina de costura. Porque eu sabia, como eu sabia costurar, onde eu chegasse eu não ia sofrer. Porque eu ia costurar. Eu sabia que aonde eu chegasse, eu ia ligar aquela TV e eu ia entreter os meus filhos. Meus filhos não iam ficar tristes.
Então eu fui para Curitiba. Quer dizer, se a minha filha, eu apostei todas as fichas nele. Olha a decepção. Não vou lhe dar dinheiro porque não são meus filhos. Mas eu, mesmo assim, eu não quis nem saber. Eu não quis nem saber. Eu viajei, eu fui. Então não é porque alguém te decepcionou que tu vai ficar chorando pitanga. Não. É você, ele te decepcionou. Mas você precisa reagir, você precisa cuidar de você e seus filhos. Eu estava com 3 filhos, você está com 2. Então não bote todas as nossas responsabilidades, a gente precisa assumir 100%. Por que eu saí com esse homem? Mas eu tinha 3 filhos, mas não era dele. Eu tinha que ter consciência que qualquer deslize que acontecesse, eu ia ser responsável pelos meus filhos e responsável pelo meu erro de ter acompanhado ele. Ele era uma pessoa maravilhosa para mim. Mas como ele não podia sair de São Paulo, ele não queria que eu fosse para Curitiba, que ele tinha muito ciúme de mim. Mas eu fui. E se não fosse ele não ter dado dinheiro para mim, talvez eu tivesse chorando atrás dele, tivesse ficado chorando atrás dele, atrás do dinheiro dele, e talvez não tivesse curado a minha filha. Então não é porque não deu certo você com uma pessoa que você foi viver com ele, que você vai ficar sofrendo até hoje, atrás de pensão. Eu nunca quis pensão de ninguém, já contei no outro vídeo, que a minha filha pegou um avião, quando ela tinha 22 anos, eu contei a história para ela. Ela tinha 22 anos, ela foi até o Pernambuco e pediu para tirá-la do testamento. Ela não quis dinheiro. Eu nunca quis pensão de ninguém. Nunca quis história de pensão. Que história de pensão? Eu quero riqueza de Deus. Eu sempre quis a riqueza de Deus, dada por Deus. Nada de querer pensão de homem para ele ficar lá se lamentando, falando de mim, com raiva, porque estava me dando aquela pensão. Não. Amiga, se a gente for ficar pensando nas fichas que a gente apostou, olha, esse livro foi escrito em 1937. O autor já tinha, é um japonês, eu não sei pronunciar o nome dele. Ele já ensinava isso. Não é porque você apostou suas fichas, todas as suas fichas em um relacionamento, não deu certo, que você vai ficar patinando atrás desse relacionamento, pensando. Ao invés de você praticar um Ho'oponopono e dar espaço para sua mente, você fica pensando em coisa que já passou. Sai do passado, amiga. Esquece, deixa para lá. Deus abençoe ele e veja se o erro não foi seu. Porque geralmente a gente não quer assumir o erro. A gente não quer assumir o erro. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei em Curitiba, que eu comprei o hotel, precisava de uma pessoa para ser sócio meu. Quem que eu convidei novamente? O meu ex-marido para ser sócio meu. Tudo bem que depois, anos depois, eu já estava no tribunal viajando e precisava dar uma procuração para ele. E ele, de posse da minha procuração, que o hotel 90% era meu e 10% era dele. Ele, de posse da minha procuração, ele passou para uma outra pessoa. Mesmo assim, não fiquei com raiva dele. Eu não fiquei com raiva dele porque eu sabia que a responsabilidade era minha e quem tinha errado tinha sido ele. Era ele que ia acertar as contas dele com o universo, não era eu. Eu não tinha nada a ver com o universo. Eu dei a procuração para ele de toda boa vontade. O que aconteceu? Eu tive que tirar ele de uma situação que ele entrou, tive que tirar ele dessa situação, levei ele para minha casa de volta, não para ficar sendo mulher dele, levei ele para minha casa de volta, que meus filhos gostavam muito dele. Depois comprei uma pensão para ele, fui até o Basílio Zanuso e Basílio Zanuso, eram 2 Basílios, eu sei que eram 2 deputados, um era Zanuso, outra Villani.
Basílio Zanuzzi e Basílio Villani. E através desses dois deputados, eles foram fiador dele, a pedido meu, eles foram fiador dele, e a gente comprou outra pensão. Mas por ele ter feito tantas coisas erradas comigo e com meus filhos, ele terminou indo à falência. Quer dizer, quem foi à falência foi ele. Mas eu não fiquei magoada com ele. Quando eu soube que ele estava na falência, morando em Foz do Iguaçu, peguei o carro, fui até Foz do Iguaçu. Quando cheguei lá, ele se escondeu, porque ele estava morando no fundo, em uma favela. Em uma favela, eu fui até a favela, cheguei lá, falei que eu era ex-esposa dele, não me apresentei como amiga dele, não. Eu sabia que ele tinha um Fusca, eu vi o Fusca e perguntei se o Fusca era dele. Falaram que era, eu falei, fale para ele que a Zilda esteve aqui. E que eu vim ajudar ele. Se ele precisar de ajuda, eu estou pronta para ajudar ele. Aí fiquei sabendo que a ajuda que ele queria, se ele pudesse, era voltar ao Pernambuco, para a família dele. A família dele é uma família muito poderosa e muito rica lá no Pernambuco, são pessoas poderosíssimas. O que eu fiz? Paguei todas as despesas dele, e mandei ele ir para o Pernambuco, para onde estava a família dele. Porque se eu fosse continuar, se eu fosse ficar com ódio dele, porque amiga, eu ainda não entendia, olha, eu ainda não entendia o que era Ho'oponopono, porque tudo isso que se passou, esse ocorrido se passou em 1990. Eu vim aprender o Ho'oponopono em 2015, que eu vim conhecer o Ho'oponopono. Mas eu já sabia, Deus já falava comigo que eu não podia guardar mágoa de ninguém. E se eu tivesse guardando mágoa dele, eu não tinha ido galgando de um lado para outro, eu não ia conseguindo uma casa, mais outra, não ia comprando um carro, mais outro, não ia conseguindo uma empresa, mais outra, eu não tinha, a minha empresa não tinha ido para televisão, mais outra, eu não tinha conhecido o Ratinho, não tinha trabalhado com o Ratinho, não tinha trabalhado com o Levi, sempre trabalhei só com pessoas grandes, só em empresas grandes, só com pessoas inteligentes, pessoas que me ensinassem. Porque eu nunca tive mágoa, mesmo sem conhecer o Ho'oponopono, eu não tinha mágoa. Eu nunca guardei. A mágoa que eu tinha muito era da minha família, das minhas irmãs que me batiam muito. Mas, e coisas que eu apostei, as fichas, que eu apostei todas as minhas fichas nele, naquele hotel, e ele passou para uma outra pessoa. Quando eu cheguei de viagem, com os meus 3 filhos, eu não tive nem onde dormir. Quer dizer, tinha porque eu tinha dinheiro. E eu tinha pessoas que gostavam de mim, mas eu não pude nem entrar no hotel. Mas mesmo assim, eu só dei risada. O comentário aqui, quem escreveu esse comentário foi a Cirley. Dona Zilda, eu sei que aconteceu tudo de bom com a senhora. Mas é porque não aconteceu com a senhora do mesmo jeito que aconteceu comigo. Eu apostei todas as minhas fichas numa pessoa. Abri até uma empresa junto com ele. E ele simplesmente passou a perna em mim, me deixou com 3 filhos e foi morar com outra mulher. Até hoje eu brigo por pensão. Quando ele vem me dar pensão, já está com 3, 4 meses atrasado. Será que se tivesse acontecido com a senhora perdoaria? Me perdoe, gosto muito da senhora, conheci seu canal, sou sua seguidora, mas é muito difícil o que aconteceu comigo. Eu fiquei com 2 filhos e sem nenhuma condições. Cirley, você ficou com todas as condições, você ficou com vida e ficou com os filhos. Agora, enquanto você viver magoada com esse homem, esperando pensão desse homem, você vai viver única e simplesmente no mundo da amargura, numa vida amarga, sem dinheiro, sem lenço, sem documento, sem nada. Sem nada. Esquece esse homem, esquece a pensão dele. Faz igual eu fiz com os meus filhos. Esquece e vai trabalhar
com teu esforço, único e simplesmente com fé em Deus. A pessoa que tem fé em Deus, os caminhos estão abertos, não tem limite para a gente conseguir. Primeiro, você é filho de um homem, você é filho de um rico, um dono do mundo, você é herdeira do ouro e da prata, que Deus é dono. E esse Deus não vai deixar você sofrer. Não vai deixar você sofrer, porque Ele não deixou eu sofrer. Não deixou eu sofrer. Eu venci na minha vida. Mas sabe por que eu venci na minha vida? Porque eu não tive raiva das pessoas com quem eu vivi. Ele tomou o hotel, era meu, quem comprou fui eu. O hotel foi vendido para mim, eu tinha 90% e ele só tinha 10%, porque para ser uma companhia limitada, uma empresa de companhia limitada, eu teria que ter alguém para ser sócio meu. Igual esse hotel era de seu Florentino com a Darcy. Eles eram sócios no hotel, então eu tinha que ter um sócio para poder ser registrado na Receita Federal, na Junta Comercial. Eu tinha que ter um sócio. E esse sócio era ele. Mesmo ele passando, dando meu hotel para uma outra pessoa, eu não fiquei com mágoa dele, não. De jeito nenhum. A única mágoa que eu tinha, o único ódio que eu tinha, o ódio mortal que eu tinha, era das minhas irmãs. Porque elas bateram muito em mim. Depois que eu conheci o que é o Ho'oponopono, hoje eu dou risada com as minhas irmãs. Elas batiam em mim porque elas queriam que eu tomasse banho. Eu não queria tomar banho, porque eu tinha medo que elas penteassem o meu cabelo, que meu cabelo de bombril, o pente entrava rasgando com tudo. Elas queriam pentear, elas loiras, cabelo liso. Eu com esse cabelo de bombril, elas não queriam passar vergonha comigo. Elas queriam que eu tomasse banho. Quer dizer, a culpa não era delas. Toda culpa ou responsabilidade, o Ho'oponopono ensina que é responsabilidade. Eu falo culpa. A culpa não era delas, a culpa era minha. Então elas me batem. Não é que elas me batiam por ódio. Elas me batiam para eu tomar banho. Não é que elas comessem e eu só comia o que sobrava. Elas iam comer, mas ela eu queria aquela menina preta, andava pelada, não queria nem não queria nem vestir roupa, pelado na mesa, com a cabeça cheia daquelas coisas que eu já falei, cheia de piolho. Não, elas não queriam e elas tinham razão. Elas queriam, tipo, que eu aprendesse a ser uma menina igual a elas. E por eu não querer, eu vivia de casa em casa. Eu vivia de casa em casa. Aí quando ela falou que eu não era irmã delas, que eu era uma negrinha que tinha sido botada na porta, ali eu saí de casa. Que ali eu fui entender tudo. Mas nunca, minha amiga, não bote culpa nas pessoas. Tudo é responsabilidade nossa, é culpa nossa. Vamos dizer assim, culpa. O Ho'oponopono ensina a responsabilidade. Não, tudo é culpa nossa. Tudo que acontece na nossa vida é de responsabilidade nossa. Ninguém é responsável por o que a gente está passando. E o que cada pessoa está passando hoje é reflexo do que está na sua mente. Enquanto você não limpar suas memórias negativas, enquanto você não parar de achar que tem que estar atrás desse marido, que tem que botar ele na cadeia, que tem que dar queixa na justiça, porque ele não paga pensão, enquanto você viver assim, você não vai passar de uma mulher doente, ranzinza, feia, acabada, doente. Sai da mágoa. Vai trabalhar. Eu tenho 75 anos. Eu trabalho até hoje. Não é porque se eu não trabalhar eu não vivo, que eu posso, para mim viver, eu só preciso de Deus para me dar minha vida. Mas eu gosto de trabalhar, porque trabalho enaltece, trabalho deixa a gente mais nova, trabalho deixa a gente bonita, trabalho deixa a gente inteligente, trabalho, você tem ânimo de levantar, tem ânimo de procurar algo para vir. Trabalho, a maior felicidade que um ser humano pode ter é trabalho na vida, é no que trabalhar. Então vá trabalhar, minha amiga, e seja praticante de Ho'oponopono. Se você não quer comprar um japamala, faz com terço, com rosário. O importante é que você repita 108 vezes quando você acordar.
Aí o que você faz? Eu tenho estou procurando que eu durmo com o japamala dos meus filhos no braço. Não é um japamala, foi eu que fiz 33 contas, que é a idade de Cristo. Acorda, já escutando Deus falar com você. Escuta Deus falar com você. Deus fala com a gente até quando a gente acorda na madrugada. Porque a gente só vive porque Deus fala com a gente. Deus é o comando da nossa vida. Então saia, pratique para você limpar essas memórias de mágoa, de tristeza, de dor. Porque, amiga, nós não temos limites para conseguir na nossa vida. A gente não tem limite. Desde que a gente limpe a nossa... Desde que a gente... Eu nem gosto de ficar falando em limpeza de memória. Desde que a gente saia do julgamento, desde que a gente aprenda a ajudar as pessoas, desde que a gente seja grato. Quando a gente agradece, a graça sobe e o milagre desce. Quem que primeiro agradeceu? Antes de Jesus já existia a gratidão, mas vamos falar de Jesus, que é o único poderoso. Ele foi dar vida para Lázaro, mas ele não chegou lá e mandou Lázaro levantar, único e simplesmente porque ele era filho de Deus. Então, por que ele ia fazer mais nada? Lázaro, levanta. Não. Antes, ele olhou para o céu e falou: Pai, graças te dou. Pai, eu te agradeço. Ele agradeceu o Pai. A gente agradece tudo na nossa vida. A gente precisa agradecer antes. Então, precisa agradecer, precisa tirar a mágoa, precisa vigiar o dia inteiro o que a gente está enxergando, o que a gente está falando, o que a gente está ouvindo. Porque a nossa vida, a nossa situação que a gente está passando no dia a dia, eu e você, é resquícios, sobras do que a gente fez. Se você fez ruim, você está passando e você precisa se livrar disso. O que eu fiz de bom é isso que eu estou colhendo agora nos meus 75 anos. É o que eu fiz de bom. Eu era uma pessoa ruim. O nosso disse que era boa, o trouxe disse que era ruim. Sim, eu tinha dinheiro, aí eu me amostrava, eu queria me mostrar para as pessoas que eu era a melhor. Eu sempre tive um corpo bonito, eu queria me exibir para as pessoas que eu era a boazuda, porque tinha uma cintura fina e um quadril bonito. Tudo meu era em cima da humilhação dos outros. Não é uma pessoa ser ruim? Eu era uma pessoa ruim. Chegava pessoas viciadas perto de mim, eu começava a conversar com aquela pessoa, percebia que ele teve uma criação maravilhosa, eu perguntava: por que você não faz um tratamento, não sai do vício, da droga? Você vai sair do vício, é só você se tratar. Tenho vontade, não faço tratamento porque não posso. Meus pais são ricos lá em Curitiba, mas eu não quero que meus pais saibam. Eu sou filho de um médico, sou filho de uma engenheira. O que eu fazia? Eu procurava uma clínica, botava essas pessoas. Eu pagava a clínica, mas sabe por que eu pagava? Para me exibir para as pessoas, para mostrar para as pessoas que eu tinha dinheiro. Eu não botava essas pessoas porque eu tinha um coração bom. Tudo meu era para me mostrar, como se eu estivesse fazendo grande coisa para Deus. Eu estava me mostrando para as pessoas, mas Deus, o universo estava vendo. O universo estava vendo, porque eu fazia isso, mas eu falava pelas costas das pessoas. E o universo está vendo. O universo dá pra gente tudo o que a gente faz. Então eu fazia, mas eu falava. Eu julgava. Eu gostava de uma fofoca. Eu gostava de me meter com vida de político. Eu gostava de julgar. Eu fechava o vidro do meu carro quando eu passava no sinaleiro, nem precisava chegar no sinaleiro antes, eu já estava puxando o vidro. E o meu filho, quando estava comigo, falava: Manhã, não faça isso, manhã. Nem todo mundo vai roubar a senhora. Não preciso fechar o vidro do carro, que isso é uma humilhação. Mas mesmo assim eu não queria saber, fechava do mesmo jeito. Tinha dinheiro, mas não adiantava nada. Gastava todo o dinheiro, jogava todo o dinheiro fora, porque sempre aparecia coisas com os meus filhos, com os meus netos.
e eu gastava meu dinheiro. Eu não fazia as pazes com dinheiro. Mas você que é nova aqui, eu vou te ensinar como você fazer as pazes com dinheiro. Quando eu conheci esse abençoado, ele é abençoado, ele é mágico, ele é poderoso, ele é tremendo, ele é demais, ele é Deus em ação. Porque as 4 frases do Ho'oponopono, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, quem praticou o perdão foi Jesus. Quem foi grato foi Jesus. Quem ajudou foi Jesus. Jesus, aqui é amor. Jesus só curou com amor. Quem mais nos ensinou o amor, quem mais, o único, foi Jesus. Então isso aqui é poderoso. Isso aqui é realmente mágico. Quem pratica, quem é praticante de Ho'oponopono, praticante de Ho'oponopono, mas com sentimento, com visualização. Como eu falei para minha amiga, se você quer ganhar um título de capitalização, você já vai praticando Ho'oponopono e sentindo já a quantidade de dinheiro que você pegou no banco, sentindo o volume, o peso do dinheiro, já, quantidade de dinheiro, 300 mil, 200 mil, 300, 400, não sei quanto é que é seu título, meio milhão. Aí visualiza você comprando aquela casa, comprando e pagando, saindo alegre e feliz. Visualiza os cômodos daquela casa e vai fazendo Ho'oponopono. Casa, meu título de capitalização abençoado, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Meu título de capitalização abençoado, quanto dinheiro, meu Deus, quanto dinheiro. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Mas não sorria com fingimento. Não sinta o peso do dinheiro com fingimento só porque eu estou falando. Sinta de coração. Sinta que é verdadeiro. Chegue a sentir até o cheiro do dinheiro, que as pessoas, os mais velhos, falavam que dinheiro tinha micróbio. Mas quem que falou que dinheiro tem micróbio? Dinheiro é abençoado. Dinheiro é abençoado. Então, sente. Meu título abençoado, quanto dinheiro eu recebi, graças ao meu bom Pai. Vou comprar aquela casa, meu Deus, que linda casa maravilhosa, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata. Você pode florear no Ho'oponopono, mas não perda a linha do eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Qual é mais fácil? Qual é o mais difícil? Você ganhar um título de capitalização que você está praticando o amor, o perdão e a gratidão? Ou foi Dr. Yulen curar um hospital de louco, de gente perigosíssima, sem ver nenhum, curando só pelo nome? Sim, eu posso curar alguém só pelo nome, você pode curar só pelo nome, todos nós podemos tudo, porque esse poder Deus deu pra gente. Então, minha amiga, que me fez o primeiro comentário, saia desse ódio do seu ex-marido, saia dessas mágoas, que eu só venci na vida porque eu venci a mágoa. Eu nunca quis nada de ninguém, eu nunca cobrei pelo meu trabalho, nada. Eu saí com os meus filhos, viajando de São Paulo para Curitiba, eu com câncer, minha filha com epilepsia, eu com 3 filhos, minha filha com 5 anos, eu com um filho de 9 e outro de 11. E outro de 11. Saí para Curitiba com a máquina de costura, uma TV preto e branco, e eu era nova. Isso foi em 79. Isso foi em 83. 79 foi quando eu cheguei em São Paulo, é que eu faço confusão das datas de São Paulo para Curitiba. Mas eu não briguei por nada de ninguém. Eu podia ter brigado porque eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era sócia disso. Não, tudo que eu era sócia dele, eu assinei e mandei para ele. E mesmo quando ele passou o meu hotel para uma outra mulher, eu não fui ficar com raiva, que o hotel era meu, 90%. Nossa, eu tinha 90%, que nada de 90%, eu tinha Deus. Toda a vida, eu só quis na minha vida Deus. Toda a vida, a minha luta foi por Deus. Que Deus estando comigo, eu sabia que eu ia ter uma família abençoada, eu sabia que eu ia ter dinheiro, eu sabia que eu ia ter saúde. Todas as minhas fichas, eu apostei no meu Deus e deu muito certo. E deu muito certo. Deu
e dá. Deu e dá. Essa noite era 1h da manhã. Fizeram uma ligação para mim. Uma ligação suspeita. Eu fiz o Ho'oponopono e mentalizei os meus filhos. Aí todos dois mandaram mensagem. Mãe, eu já tô dormindo. Mãe, aqui tá um calor terrível. Falei, aqui também. Então, se eles falarem que tá um calor terrível, tá todo mundo vivo, todo mundo bem, graças a Deus. Então, Deus me deu tudo e mais um pouco que eu queria. E por último, ele me trouxe aqui para esse balneário que milhões de pessoas têm vontade de conhecer e não conhecem. E eu moro aqui há 24 anos. Tá bom, minha amiga? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus, que a vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo. Você pode tudo. Não tem limite. Você pode, você merece. Você não tem limite para ter o que você quiser. E não tem idade para sonhar. Você não precisa reclamar, porque você está com 45 anos, meu Deus, e não consegue nada por causa que está esperando a pensão desse abençoado marido. Deus te abençoe.